Na nossa reunião de família, minha avó se inclinou perto de mim, apertou minha mão e sussurrou: "Saia da sala agora." Eu não entendi por que ela disse aquilo, mas segundos depois a casa inteira se encheu de gritos e o caos tomou conta. Foi nesse instante que percebi que minha avó sabia de algo que nenhum de nós imaginava, e isso mudou para sempre a forma como eu enxergava a minha família. Meu nome é Claire Bennett. Eu tinha 22 anos quando isso aconteceu. Na época, pensei que nossa reunião seria como todas as outras, barulhenta, bagunçada, mas nada fora do comum. Minha avó, Margarete, era o coração da família. Doce, mas perspicaz, era do tipo de mulher que conseguia silenciar um cômodo apenas com o olhar. Eu sempre me sentia mais segura perto dela, especialmente quando os parentes começavam a discutir. Naquele dia, a casa de fazenda da vovó estava cheia de primos, tios e tias. O cheiro de frango assado e tortas vinha da cozinha, misturado ao riso e às pequenas brigas que ecoavam pela casa. Minha mãe, linda, corria para organizar a mesa, tentando manter tudo em ordem. Meu tio Rick já reclamava alto que a comida não ficava pronta rápido bastante, enquanto sua esposa, Teresa, pairava ao lado dele, em silêncio, mas visivelmente tensa. Minha prima mais nova, Sophie, de apenas 15 anos, estava sentada perto de mim, fingindo não ouvir nada enquanto rolava a tela do celular. Eu tentava manter a calma e aproveitar o momento, mas sentia a tensão no ar. Em toda a reunião, parecia haver uma tempestade prestes a estourar. Minha mãe me lançou um olhar rápido enquanto levava pratos. "Claire, pode ajudar com as bebidas? Seu tio já está reclamando." Revirei os olhos e me levantei. "Estou indo, o mesmo tio Rick de sempre." Minha avó riu baixinho da cadeira, os olhos me acompanhando com aquele olhar sábio que ela sempre tinha. "Só abaixe a cabeça, querida. Algumas tempestades é melhor evitar." Dei uma risadinha, achando que ela falava apenas dos dramas de família, mas olhando para trás, sei que ela quis dizer muito mais. Por um tempo, tudo parecia normal. A mesa estava posta, a comida servida, todos reunidos passando travessas e trocando histórias. Mas, mesmo enquanto nos sentávamos, notei a aspereza na voz do Rick e o jeito que minha mãe apertava os lábios, tentando não responder. Meu estômago se contraiu sem que eu soubesse o motivo. Algo parecia diferente naquela noite, como se estivéssemos à beira de um incêndio prestes a começar. A refeição começou como qualquer outra, pratos passando de mão em mão, conversas leves aqui e ali. Mas a tensão na sala era impossível de ignorar. Tio Rick estava do outro lado da mesa, os ombros rígidos e o tom ácido, reclamando de tudo do purê de batata até do arranjo dos lugares. Sua voz cortava o burburinho, e a cada frase o ar parecia ficar mais pesado. A tia Teresa permanecia em silêncio ao lado dele, as mãos pousadas no colo, mas seus olhos corriam nervosos para o marido sempre que ele erguia a voz. Minha mãe tentava manter a calma, sorria forçado, puxava assuntos mais leves, fazia de conta que não ouvia as provocações. Mas eu via sua mandíbula se contrair a cada cutucada sobre suas escolhas e seu passado. Não era incomum eles brigarem. Todos na família sabiam das mágoas antigas. Mas naquela noite parecia diferente. As palavras do Rick vinham com mais veneno, e a paciência da minha mãe estava se esgotando. Olhei para minha prima Sophie, sentada algumas cadeiras adiante, o garfo mal encostando no prato. Ela parecia ainda mais jovem, encolhida em si mesma enquanto as vozes ficavam mais afiadas. Senti um nó apertar no estômago. Jantares em família deveriam aproximar as pessoas, mas aquele parecia se desfazer a cada minuto que passava. A vovó estava sentada em silêncio à cabeceira da mesa, os olhos passando de um filho ao outro, como se lesse o ambiente com mais atenção do que qualquer outra pessoa. Sua expressão era serena, mas havia tensão na forma como segurava os talheres. A mão tremia levemente quando levou o copo à boca. Ela sabia que algo estava para acontecer. Eu não entendia como, mas parecia que sempre pressentia a tempestade antes de começar. A primeira faísca real surgiu quando Rick se recostou na cadeira e sorriu de canto. "Deve ser bom", Linda disse, olhando diretamente para minha mãe, "sempre agir como se fosse você quem mantém esta família de pé, quando todos nós sabemos quem realmente paga as contas." O tom era de deboche, mas havia firmeza nas palavras, e a mesa inteira silenciou. Minha mãe pousou o garfo, encarou-o e respondeu: "Esta reunião não é sobre contas, Rick. É sobre família."
Talvez, se você lembrasse disso, não precisaríamos lidar com a mesma cena todo ano. O silêncio se quebrou em murmúrios baixos, enquanto primos e tias trocavam olhares desconfortáveis. As palavras pairavam no ar, pesadas e carregadas, e percebi os olhos de Sophie correndo nervosos de um lado para o outro. Eu queria dizer algo para aliviar a tensão, mas antes que pudesse, senti um aperto suave em minha mão. Virei-me para a vovó. Ela se inclinou perto, o rosto calmo, mas os olhos afiados em alerta. E, num sussurro que só eu pude ouvir, disse: "Saia da sala agora." Suas palavras me pegaram de surpresa. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Por que ela me diria aquilo? Estaria preocupada que a briga piorasse ou sabia que algo mais estava prestes a acontecer? Por um instante, apenas fiquei ali sentada, minha mão presa na dela, seu aperto mais firme do que eu esperava. Olhei de volta para a mesa. O rosto de Rick estava vermelho, e sua voz se ergueu novamente. "Você acha que sabe de tudo, linda, mas vem se aproveitando da mamãe há anos, fingindo ser a filha preferida enquanto o resto de nós limpa a bagunça atrás de você." Os olhos da minha mãe brilharam de raiva e ela se inclinou para a frente. "Isso não é verdade, você sabe. Pare de distorcer as coisas para se fazer de vítima." As vozes foram ficando mais altas, se sobrepondo, enquanto outros parentes tentavam acalmá-los. A tia Teresa murmurou algo baixo, e Rick virou-se para ela num estalo tão ríspido que Sophie se encolheu assustada. Meu coração disparava. Aquilo não era só mais uma discussão, estava fugindo do controle rápido demais. A mão da vovó apertou a minha novamente, mais firme desta vez, e seu sussurro veio urgente. "Clary, levante-se. Leve a Sophie com você. Agora." Hesitei, dividida entre obedecer e ficar para ver o que aconteceria. Minha curiosidade lutava contra o medo. Mas então vi os olhos arregalados de Sophie, os lábios tremendo enquanto olhava para os adultos em quem sempre confiou. E percebi que a vovó não estava protegendo apenas a mim, estava protegendo a ela também. Inclinei-me e toquei o braço da prima. "Vamos", sussurrei. "Vamos lá para cima um pouco." Ela me olhou confusa e assustada. "Por quê? O que está acontecendo?" Forcei um sorriso que não sentia. "Está tudo bem. Confie em mim." A vovó disse que é melhor. Levantei-me da cadeira, puxando Sophie suavemente comigo. Por um instante, senti todos os olhos da mesa se voltarem para nós. O ambiente estava sufocado pela tensão, mas mantive a cabeça baixa, conduzindo Sophie para fora da sala de jantar e em direção ao corredor. Meu coração disparava enquanto as vozes atrás de nós se tornavam mais cortantes, a discussão se transformando em acusações e gritos. Viramos a esquina, fora do alcance dos olhares, mas não resisti e olhei para trás uma última vez. A vovó ainda estava à mesa, sua presença calma erguida como uma muralha entre minha mãe e Rick. Ela tinha previsto aquilo. De algum modo, sabia exatamente quando a tempestade iria estourar. E foi justamente quando Sophie e eu pisamos no corredor que o som de um punho batendo na mesa ecoou pela casa, seguido por vozes explodindo todas de uma vez. O corredor parecia mais frio do que o resto da casa. Acelerei o passo, guiando Sophie com a mão firme em seu ombro, mas ela continuava olhando para trás, o rosto pálido, como se sair dali significasse abandonar o restante da família. As vozes vinham cada vez mais fortes, vazando pela porta como rachaduras em uma represa prestes a ceder. Louças batiam, alguém gritava, e ouvi o arrastar áspero de uma cadeira contra o assoalho de madeira. "Clary", sussurrou Sophie, a voz trêmula. "O que está acontecendo? Por que a vovó mandou a gente sair?" Engoli em seco, tentando soar firme, embora meu coração também estivesse em disparada. "Eu ainda não sei." Mas ela não teria dito isso se não fosse importante. "Só precisamos confiar nela." A levei em direção à escada, afastando-nos do caos, mas cada passo parecia pesado demais. Na minha mente, o aperto da mão da vovó se repetia, junto ao olhar que parecia atravessar minha alma, calmo, mas urgente. Ela sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Esse pensamento me trouxe tanto conforto quanto medo. Conforto, porque ela sempre foi quem nos manteve seguros. Medo, porque, se achou necessário nos afastar, a situação era pior do que eu poderia imaginar.
Chegamos ao pé da escada, mas meus pés travaram. Não consegui evitar, virei-me novamente em direção à sala de jantar. Daquele ponto, só enxergava a beira da porta, mas as vozes erguidas chegavam nítidas. Meu tio Rick gritava mais alto do que todos, as palavras atropeladas, carregadas de uma raiva guardada por anos. Minha mãe retrucava, a voz firme, mas com uma ponta de tremor. Outros parentes tentavam intervir, mas suas falas eram engolidas pela tempestade. Eu sabia que a vovó tinha me mandado sair, mas a curiosidade e o medo me puxavam em direções opostas, como forças que eu não conseguia resistir. Parte de mim queria subir correndo as escadas com Sophie e simplesmente bloquear o barulho. Mas outra parte precisava entender por que a vovó tinha escolhido exatamente aquele momento para nos mandar sair. Sophie puxou minha manga. Clary, eu não gosto disso. Acho melhor a gente só subir. Por favor. Seus olhos estavam arregalados de medo. Por um instante, considerei concordar, mas então outro som ecoou da sala de jantar, o estrondo de um punho batendo na mesa, seguido pelo estilhaço agudo de um copo quebrando. Sophie se encolheu, cobrindo os ouvidos. Minha respiração ficou presa na garganta. Aquilo já não era apenas gritaria. Estava escalando. Apertei Sophie contra mim e baixei a voz. Escuta. Vamos ficar aqui no corredor por 1 minuto. Mas se piorar, a gente sobe, combinado? Ela sentiu com relutância, agarrada ao meu braço. O barulho dentro só aumentava. A voz do tio Rick cortava tudo, acusando minha mãe de mentir sobre dinheiro, sobre promessas que a vovó teria feito. O veneno no tom dele me arrepiava. Não era só raiva. Era rancor acumulado por anos. Então ouvi minha mãe, a voz firme e clara. Isso não é verdade, Rick. Pare de distorcer tudo. Você sabe exatamente o que a mamãe disse. A sala explodiu de novo em vozes sobrepostas, todos falando ao mesmo tempo, tentando se impor. Vi sombras se movendo pelas paredes, corpos se erguendo das cadeiras. Meu peito se apertou. Eu queria entrar para proteger minha mãe, mas senti a mão pequena de Sophie tremer na minha. Eu não podia arrastá-la para dentro daquela tempestade. Foi então que a voz da vovó se ergueu acima do caos. Não estava alta, mas foi firme o suficiente para cortar o ar. Uma única palavra que congelou a sala por um instante. Mesmo do corredor, senti o peso dela. A vovó raramente levantava a voz, mas quando fazia, todos escutavam. Apertei a mão de Sophie e sussurrei. Viu? Ela está cuidando de tudo. Ainda assim, a ausência do meu pai à mesa me incomodava. Ele tinha ficado calado a noite inteira, sentado mais distante, evitando o confronto. Mas agora, finalmente, ouvi sua voz tentando acalmar Rick. Não era dura, mas firme, constante. Aquilo me trouxe um fio de esperança. Talvez as coisas não saíssem do controle. Talvez a tempestade ainda pudesse ser contida. Mesmo assim, meu instinto me dizia, aquilo ainda não tinha acabado. A vovó tinha me avisado para sair antes da verdadeira explosão e ela nunca errava. Ela enxergava algo que eu ainda não via. Tomei minha decisão naquele instante, não subiria correndo para me esconder, mas também não entraria na sala. Ficaria ali, no corredor, perto bastante para proteger Sophie, mas longe o suficiente para mantê-la fora de perigo. Se algo acontecesse, ao menos teríamos um caminho para escapar. Sophie se encostou em mim, sussurrando outra vez. Você acha que eles vão parar? Olhei para ela, para o medo marcado em seu rosto jovem, e me forcei a soar mais corajosa do que me sentia. Eles vão ter que parar. A vovó não vai deixar isso ir longe demais. A verdade é que eu não tinha certeza, mas me agarrava à ideia de que o aviso da vovó não era apenas para sairmos da sala, era para nos colocarmos em segurança. Ela já nos tinha protegido antes e estava nos protegendo de novo agora. Outro estrondo ecoou da sala de jantar, seguido por mais um rugido de Rick. Apertei Sophie contra mim, me preparando para o que viesse. A tempestade tinha se aberto de vez, e só restava saber até onde iria antes que alguém conseguisse detê-la. Do corredor, eu sentia a casa tremer com as vozes. As paredes pareciam finas demais para conter toda a raiva que transbordava daquela mesa. Sophie se agarrava a mim como uma tábua de salvação,
e eu envolvi meu braço em volta dela, me firmando para o que viesse a seguir. A voz da vovó já tinha cortado o caos uma vez, mas não bastou para encerrar a briga. A tempestade ainda crescia, e eu sabia que estávamos a segundos do auge. A voz do tio Rick se ergueu acima de todas as outras. Você vem mentindo há anos, linda. Acha que é tão perfeita, mas anda tirando coisas da mamãe pelas nossas costas. Admita. As palavras saíam como balas, rápidas e afiadas, cada uma destinada a ferir. A voz da minha mãe respondeu, trêmula, mas firme. Eu nunca peguei nada da mamãe. Você está distorcendo a verdade porque não consegue assumir responsabilidade pelos seus próprios fracassos. Um suspiro coletivo encheu a sala. Alguém tentou intervir, provavelmente meu pai. Mas o punho de Rick bateu na mesa com tanta força que ouvi os pratos saltarem, o vidro rachar e uma travessa cair no chão. Sophie soluçou contra mim, e eu sussurrei. Está tudo bem. Fique comigo. Mesmo sem acreditar de verdade que estava tudo bem. Os gritos viraram um rugido, várias vozes se atropelando ao mesmo tempo. Os choros da tia Teresa se destacaram, implorando para que Rick se sentasse, mas ele empurrou a cadeira para trás. O som da madeira arrastando pelo chão me fez estremecer. Agora ele estava de pé, imponente sobre todos, sua raiva tomando conta do ambiente como fogo. Então vieram as palavras que mudaram tudo. Rick apontou para minha mãe, a voz tremendo de ódio. Você acha que pode simplesmente ficar com a casa quando a mamãe se for? Só por cima do meu cadáver. Esse lugar é meu. Ela me prometeu. Por um segundo, a sala inteira ficou em silêncio absoluto. Eu podia ouvir meu próprio coração martelando nos ouvidos. Aquele anúncio pairava no ar como fumaça, pesado e venenoso. Sophie ergueu os olhos para mim, sussurrando. Ele não pode estar falando sério, né? Eu não sabia o que responder. Finalmente, a vovó se levantou devagar, com cuidado. Saiu da cadeira à cabeceira da mesa. Suas mãos apoiadas na madeira a impulsionaram para cima, e todo o ambiente parou diante de sua presença. Ela não era alta, nem precisava levantar a voz, a autoridade que emanava dela exigia silêncio. Até Rick hesitou, arfando, o rosto vermelho de fúria. A voz da vovó soou firme, cortante como uma lâmina. Rick, sente-se. Ele balançou a cabeça, desafiador. Não. Não até ela admitir o que fez. Não até dizer, esta casa é minha. Os olhos da vovó se estreitaram, e um arrepio percorreu minha espinha. Ela olhou para ele como só uma mãe olha para um filho, com amor e decepção misturados. Esta casa não é sua. Nunca foi. O maxilar de Rick se contraiu, os punhos cerrados ao lado do corpo. Você me prometeu. Eu não prometi nada, cortou a vovó, a voz erguendo-se pela primeira vez naquela noite. Você vem se enganando com suas próprias mentiras há anos. Esta casa é minha. E, quando chegar a hora, ela ficará com quem eu escolher. Não por gritos, não por ameaças, mas por amor e responsabilidade. E você, Rick, não mostrou nada disso esta noite. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia ter sugado o ar da sala. Todos os olhares estavam voltados para ela, atonitos. Até Sophie, ainda trêmula ao meu lado, ficou imóvel, espiando pela fresta da porta. O rosto de Rick se contorceu de raiva, mas, pela primeira vez, ele não tinha palavras. A autoridade na voz da vovó não deixava espaço para discussão. Ele permaneceu parado, o peito subindo e descendo como se quisesse gritar, mas sem encontrar forças. Por fim, resmungou algo entre dentes e saiu em disparada, as passadas ecoando pelo chão de madeira. O estrondo da porta de entrada sacudiu a casa quando ele partiu. Por um longo momento, ninguém se mexeu. A sala permaneceu em silêncio atordoado, quebrado apenas pelo choro baixo da tia Teresa. Minha mãe abaixou a cabeça, pressionando a mão contra a testa, exausta pelo peso de tudo aquilo. A voz do meu pai finalmente rompeu o silêncio, calma, mas firme. Certo, pessoal. Vamos respirar um pouco. Olhei para Sophie, que soltou um suspiro trêmulo que parecia ter contido o tempo todo. Ele foi embora? Sussurrou. Assenti, abraçando-a forte. Sim, ele foi. Você está segura?
Pela fresta da porta, vi a vovó se sentar novamente, os ombros pesados, mas o rosto firme. Ela havia enfrentado a tempestade de frente, segurando a verdade nas mãos e, de alguma forma, conseguiu acalmá-la. Meu peito se encheu de orgulho e admiração. Ela soubera exatamente o momento de agir, e sua força tinha impedido que tudo se despedaçasse de vez. Naquele instante, finalmente entendi por que ela tinha me mandado sair da sala. Não queria que eu visse meu tio no seu pior. Não queria que eu fosse arrastado para a feiura de ressentimentos antigos. Ela queria proteger a mim e a Sophie de cicatrizes que não nos pertenciam. O caos havia acabado, mas a lição apenas começava. Quando a porta bateu e os passos de Rick sumiram na noite, o silêncio que ficou era quase doloroso. Não era um silêncio de paz, mas um silêncio pesado, denso de choque e exaustão. A sala de jantar parecia o rastro deixado por uma tempestade. Os pratos permaneciam intactos, copos tombados, e a comida que antes exalava um cheiro convidativo agora parecia fria e sem graça. Conduzi Sophie de volta para a sala com cautela, mantendo o braço em volta dela caso precisasse sair novamente. Ela ainda tremia, os olhos correndo de um rosto ao outro, como se não tivesse certeza de que realmente havia terminado. Minha mãe estava afundada na cadeira, uma das mãos apoiada na têmpora, os ombros tremendo entre a raiva e o alívio. A tia Teresa enxugava silenciosamente as lágrimas no rosto, sem se mover para seguir o marido, apenas encarando a mesa como se não soubesse o que fazer. A vovó permanecia sentada à cabeceira, tão firme quanto sempre. Não levantou a voz outra vez, não precisava. A autoridade de suas palavras ainda pairava no ar, ecoando como um sino impossível de ignorar. Por muito tempo, ninguém disse nada. Ficamos ali, atordoados pelo que havia acontecido, esperando que alguém tivesse coragem de quebrar o silêncio. Foi a vovó quem falou primeiro. Sua voz estava mais suave agora, mas carregava o mesmo peso. Esta família já sobreviveu a muitas tempestades para eu ver tudo se desfazer por causa de ganância e raiva. O que aconteceu hoje foi feio, mas não precisa nos definir. As palavras dela ficaram suspensas no ar, e senti algo mudar dentro de mim. Ela não falava apenas com Rick. Embora ele tivesse ido embora, sua sombra ainda pairava na sala. Falava com todos nós, lembrando que são as escolhas nesses momentos que mostram que tipo de família realmente somos. Minha mãe ergueu a cabeça, os olhos cansados, mas cheios de gratidão, e assentiu. Obrigada, mãe, sussurrou, a voz embargada. Você sempre sabe como detê-lo. A vovó suspirou fundo, parecendo mais velha do que eu já tinha visto. Detê-lo não basta. Ele precisa aprender a se deter. Até lá, tudo o que podemos fazer é proteger uns aos outros. Observei atentamente, entendendo que o aviso dela para mim mais cedo tinha sido mais do que instinto. Era amor. Ela sabia o que estava por vir e sabia que Sophie e eu não precisávamos carregar essas cicatrizes. Ao nos tirar da sala, ela nos deu segurança, uma forma de permanecer intocados pela tempestade. Mais tarde naquela noite, quando a maioria dos parentes já havia partido ou ido dormir, me vi sozinho com a vovó na cozinha. A casa estava quieta agora, apenas o zumbido da geladeira preenchia o ar. Ela serviu uma xícara de chá para si mesma e fez um gesto para que eu me sentasse diante dela. Escute bem, disse ela, a voz calma, mas firme. Você tirou a Sophie dali quando eu pedi. Assenti. No começo, não entendi o motivo. Eu queria ficar e ver o que aconteceria. Então os olhos dela encontraram os meus, cheios de sabedoria e tristeza. É justamente por isso que mandei você sair. Algumas batalhas é melhor observar de longe. Você não precisa carregar cada ferida que esta família cria. As palavras dela entraram em mim como uma pedra caindo na água, espalhando ondas. Ela tinha razão. Ver meu tio explodir, assistir anos de amargura borbulhando, não era algo que Sophie nem eu precisávamos carregar. Minha avó já havia suportado tudo isso por todos nós. Na manhã seguinte, a casa estava mais silenciosa. Ninguém falava diretamente sobre o que tinha acontecido, mas o peso estava no ar, não dito. Tia Teresa partirá cedo com o marido, o rosto pálido e os olhos vermelhos de tanto chorar. Minha mãe se ocupava na cozinha, evitando o assunto. Sophie não saía de perto de mim, sua mão roçando na minha de vez em quando, como se quisesse ter certeza de que eu ainda estava ali.
Quando nos preparávamos para ir embora, a vovó me abraçou forte. Segurou-me mais tempo do que o normal e murmurou em meu ouvido: lembre-se do que viu. Lembre-se de que sair da sala não significa fraqueza. Às vezes, significa força. No caminho de volta, fiquei repetindo aquelas palavras. Pela primeira vez, entendi o que ela queria dizer. Afastar-se do caos não era desistir. Era escolher a paz em vez da destruição. Essa lição ficaria comigo para o resto da vida. Mesmo agora, sempre que me vejo preso em discussões ou cercado por tensão, lembro daquela noite no encontro da família. Lembro da mão da minha avó segurando a minha, da calma em seus olhos e do sussurro que me salvou de ser arrastado para algo que não era meu para lutar. Aquilo mudou a forma como eu a via, como via minha família e até como via a mim mesmo. Aquela noite me ensinou que família não é apenas sangue. É proteger uns aos outros quando o peso do mundo se torna grande demais, mesmo que essa proteção venha na forma de um aviso sussurrado para se afastar. Então, se você está ouvindo esta história, leve-a como um lembrete. Às vezes, o ato mais corajoso é sair da tempestade antes que ela te consuma.